O canal Saúde da Mente foi idealizado para levar o conhecimento da neurociência, sobre a nossa mente, sobre o comportamento, psiquiatria, de uma forma clara, atualizada, correta para todos vocês, para espalhar esse conhecimento. E as dúvidas e comentários de vocês é que fazem esse canal poder melhorar e crescer. E hoje eu selecionei 3 perguntas aqui dos comentários do YouTube para responder para vocês. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre 3 perguntas, né? Eu vou responder 3 perguntas que foram colocadas aqui nos comentários de 3 pessoas que acompanham aqui o nosso canal. A primeira pergunta que a gente separou aqui é da Paloma Dias, né? Ela fala assim: pensei que o que diferenciava mania de hipomania, né? Então ela está falando sobre transtorno bipolar. Mania de hipomania era que na hipomania podem existir delírios diversos, né? Há delírios ou não? E mais, né? Ela pergunta também como diferenciar o transtorno disfórico do transtorno bipolar. Bom, então vamos por partes, né? Então a diferença de mania e hipomania, né? As duas são quadros de aceleração mental, ou seja, são quadros onde o nosso funcionamento cerebral está muito alto a ponto de não ser agradável, não ser produtivo. Os dois quadros têm características muito próximas, né? Relacionados ao aumento de impulsividade, aceleração de pensamento, inquietação, diminuição das horas de sono. Podem ter momentos de muita energia, euforia, mas principalmente de muita irritabilidade. Mas o que diferencia é a intensidade e a duração. Então, a mania tem uma intensidade maior a ponto da pessoa ter mais prejuízos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, na vida social. Então a pessoa ela começa a ter, digamos, indiscrições no trabalho, ela não consegue trabalhar, ela tem gastos financeiros muito importantes, ela começa a ter comportamentos agressivos, irritáveis, muito intensos com as pessoas que estão em volta. E em alguns casos de mania, a aceleração está tão intensa que a pessoa pode ter pensamentos que saem um pouco do senso comum, que saem um pouco da esfera que nós chamamos de um julgamento adequado da realidade. E nós chamamos isso, é uma definição simples, de um quadro de delírio. A pessoa acredita em ideias muito intensas que fogem abruptamente do senso comum. Então, na mania, tem muita intensidade, prejuízos intensos no trabalho e na parte pessoal e social e podem ter esses delírios e alucinações. Então, a presença, Paloma, de delírios é um indicativo de mania. A hipomania, ela é um diagnóstico mais difícil. Por quê? Ela pode durar menos tempo, então na mania coloca-se uma duração de pelo menos 1 semana. Na hipomania, os critérios atuais estão em 4 dias, né? Alguns autores consideram 2 dias, mas os critérios oficiais colocam 4 dias, onde a pessoa tem uma aceleração que é diferente do basal dela, as outras pessoas percebem que ela está mais acelerada, mais elétrica, né, ligada entre aspas no 220, só que ela não tem tantos prejuízos. Às vezes ela até produz mais, ela fica mais horas trabalhando, às vezes ela faz mais atividades. As pessoas elas simplesmente veem que ela está diferente, mas não tem um prejuízo tão intenso, né? Então esse seria o diagnóstico de hipomania, que é um diagnóstico mais difícil. A segunda parte da sua pergunta é como diferenciar o transtorno bipolar do transtorno disfórico pré-menstrual. Isso nem sempre é fácil, precisa de uma consulta, né, médica com um especialista, mas basicamente o transtorno disfórico pré-menstrual pode cursar com irritabilidade, que o transtorno bipolar também pode, mas tem outros sintomas, às vezes tem uma sensibilidade muito intensa, tem às vezes sintomas depressivos mais pronunciados. Agora, a principal característica do transtorno disfórico pré-menstrual é que ele ocorre na metade do ciclo, ou seja, da ovulação até o início do período do fluxo menstrual. E com o início do fluxo menstrual ocorre uma melhora dos sintomas.
né? Então pode ter sintomas parecidos, pode ter irritabilidade, pode ter alteração de sono, pode ter normalmente tem uma sensibilidade maior a estímulos aversivos, só que é importante, né, o médico junto com você delimitar que isso ocorre da ovulação até o início do fluxo menstrual, enquanto o transtorno bipolar não respeita essa lógica. É claro que todo quadro na psiquiatria em mulheres piora no período pré-menstrual, mas a mulher também tem sintomas na outra fase do ciclo. Então essa seria uma das dicas aí que ajudaria a gente a diferenciar, mas precisa de uma consulta médica bem detalhada para poder fazer essa diferenciação. A outra pergunta é aqui da Andréia Silva. Existe remédio para transtorno bipolar em mulheres? Não, claro que existe, André. Existem várias medicações, né? Para transtorno bipolar nós usamos medicações que nós chamamos de estabilizadores de humor. É claro que para a gente escolher o remédio para mulher, normalmente é diferente o nosso raciocínio do que para homens. Primeiro porque mulher costuma ter outras características no transtorno bipolar. Ela costuma ter um transtorno bipolar, é mais frequente o transtorno bipolar tipo 2. Então a gente usa outros tipos de estabilizadores. A gente tem que ter um perfil, né, para a mulher que muitas vezes, dependendo da idade que ela está, a gente pode escolher um perfil de medicações que tenha uma segurança um pouco maior numa eventual gestação. A gente tem que pensar em relação a características do quadro da mulher, né? Muitas vezes ela se apresenta com uma depressão muito irritada, então a gente pode escolher um estabilizador diferente por conta desse perfil. Então existe sim, nós temos critérios diferentes, né, para mulheres do que para homens para escolher o estabilizador, mas existe tratamento sim, viu, Andréia? Que são os estabilizadores de humor, que incluem, né, tanto lítio, quanto anticonvulsivantes, quanto antipsicóticos. A gente vai fazer um outro vídeo depois falando um pouco sobre medicações, né, uma coisa um pouco técnica, mas existem sim medicações para isso. E tem a última pergunta, que é da Ana Regina. Ela fala: doutor, eu tomo alprazolam há 3 anos. Alguns dias me sinto bem, outros me sinto muito aflita, sem planos. É como se o amanhã não viesse, uma sensação de insaciedade. O que eu faço? Bom, Ana, eu não posso fazer, né, um diagnóstico, nem uma recomendação específica para você por aqui. O que eu posso dizer, né, é que assim, o alprazolam, ele é um benzodiazepínico. É da mesma classe, da mesma família, por exemplo, do clonazepam, do diazepam, do lorazepam. Todos eles são da mesma família, né? Como que esses remédios agem? Eles não são remédios que são usados para tratar basicamente nenhum quadro, né? Eles não são remédios de primeira linha para nenhum tratamento específico. Eles são remédios para alívio de sintomas. Então eles funcionam, entre aspas, como uma novalgina da psiquiatria. Ou seja, eles aliviam, eles diminuem a intensidade de sintomas, tanto depressivos quanto sintomas ansiosos, até que outra medicação possa fazer o tratamento a longo prazo, né? São medicações que atuam, né, num neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então eles diminuem o funcionamento do cérebro inteiro. Só que depois que passa o efeito, o sintoma volta. Por isso que o tratamento em si envolve, às vezes, o uso desses remédios, mas num período curto, até que outra estratégia possa estar fazendo um efeito para manter essa melhora. Então, o que eu posso dizer é que valeria a pena você conversar com o seu médico para se fazer um diagnóstico e um planejamento a longo prazo do seu tratamento. É importante saber também que os benzodiazepínicos, como o alprazolam, o clonazepam, o diazepam, todos eles são medicações que têm o risco sim de causar dependência. Isso quer dizer que com o tempo elas podem causando tolerância, ou seja, o efeito vai diminuindo e a pessoa vai tendo que aumentar a dose e pode causar uma síndrome de abstinência quando retira abruptamente. Então retirar abruptamente não é bacana, é interessante que você faça isso junto com o seu médico. E é importante entender que o uso a longo prazo dessas medicações também não é uma boa ideia, porque muitos estudos mostram que elas vão levando a déficits, né, a prejuízos de memória, de concentração e aumenta o risco de acidentes a longo prazo, ok? Mas temos muitas outras alternativas com outras medicações que não causam dependência e tem, além disso, outras estratégias não medicamentosas que também melhoram muito os quadros. Então, a ideia, Ana, seria isso, conversar com o seu médico, fazer um diagnóstico e um planejamento do seu tratamento, ok? Bom, então essas são as 3 perguntas que eu separei hoje.
eu continuo pedindo aí para que vocês continuem deixando seus comentários. Nós vamos selecionando aqui, realmente são muitas perguntas, a gente vai selecionando e vamos fazendo vídeos de perguntas e respostas na medida do possível aí para poder solucionar aí a maioria das dúvidas que vocês tenham. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui o seu like, não deixem de se inscrever aqui no canal e nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até lá, tchau, tchau.